Então, depois vocês leiam na apostila lá todos o texto sobre crias, tá bom? Lá tem mais explicadinho e tal, mas é mais ou menos o que a gente falou aqui. Então, vamos pegar. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns livros, como eu mostrei ontem alguns, que falavam sobre Hatha Yoga, né? Os livros clássicos, Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita, Shiva Samhita, e aí os livros mais modernos, Luz sobre o Yoga, Autoperfeição do Hermógenes. Se vocês se interessarem, me perguntem, eu posso passar alguns desses livros lá no grupo. E aí eu vou também usar o Yoga Sutra para a gente observar o que o tradutor, interpretador dessa versão do Yoga Sutra, o que ele fala sobre asana. Se vocês puderem, peguem o livro para quem tem. É o Sutra 2.46, então eu vou ver aqui qual é a página. Tá, página 95. Página 95, Yoga Sutras de Patanjali, tradução de Carlos Eduardo Barbosa. Interpretação também. Bom, o que é asana? Vamos lá, vou abrir para vocês. Rita, o que é asana para você? Asana, para mim, é uma... Peraí, não estou te ouvindo. Fala bem pertinho. Asana, para mim, é uma postura. Postura. Asana é postura. Qual é a diferença entre... eu tô aqui em postura? Eu tô numa postura física? Tô? Tá. Tô. A gente sempre está em postura. Ou não, né? Olha, tô aqui sentado, tô em postura. E agora? Tô em postura? Sim, eu poderia dizer estou numa postura da Lara triste. Poderia ser. Qual é a diferença entre eu estar em postura aqui e eu estar numa postura de yoga? Eu estar em postura, em asana. Porque a palavra asana é assento. A tradução é assento, né? Então, estou aqui assentada agora no meu corpo. E eu poderia estar aqui, mas não estou fazendo yoga. Ou eu poderia estar aqui e eu estou fazendo yoga. É lá dentro, né? Não tem como a gente saber, né? Até em postura de yoga, você pode não estar fazendo yoga. Você sabe disso? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Quem garante que eu estou fazendo yoga? Só porque eu coloquei a minha mão no meu tornozelo, abri minhas pernas, subi meu braço e olhei para cima, eu estou fazendo yoga? Então, esse é o estudo. O que é fazer yoga? É uma postura interna. O asana começa dentro.
Você pega o corpo denso, como a gente falou ontem, né? Os 3 corpos. Não adianta você fazer asana. As outras atividades físicas, elas estão focadas no corpo denso. E a gente estudou ontem que a gente tem 3 corpos. Se você é 3 e você só trabalha 1, os outros 2 ficam faltantes. E você, então, não integra. Você não se sente inteira. E você não se sente bem. E você não se sente em paz. O objetivo da prática é estar em paz. Ausência de conflito. Asana é ausência de conflito. A gente já vai ver o que fala o Patanjali aqui sobre asana, que é muito lindo. Então, se você faz uma postura física sem contemplar os demais corpos, você não está buscando essa comunhão, que é o principal objetivo e o principal ensinamento de uma prática chamada yoga. Yoga não é postura física. Yoga é postura interna, que se expressa através do corpo, que é buscado através do corpo, primeiramente através do corpo. Muita gente vai de forma inadvertida para uma aula de yoga, vou lá dar uma alongada. Muita. Sou muito rígido. Ai, estou muito estressado. A maioria dos alunos, né? Quem dá aula e quem vai dar aula sabe. Ai, eu estou precisando dar uma parada, estou precisando fazer yoga, estou com a minha cabeça, estou muito cheia e tal, estou precisando lá dar uma relaxada. Então, tem essa ideia de que você vai para relaxar e vai. Tem a ideia que você vai se alongar e vai. Aí o outro, nossa, vocês fazem umas coisas tão bonitas, como é que vocês têm essa força toda para ficar nesse lugar tão estável, com lugares tão difíceis? Eu quero isso. Vai ter a estabilidade? Vai ter a concentração? Vai ter o equilíbrio? Vai ter a força interna? Vai ter a purificação do corpo? Vai. Tudo que você buscar numa prática, você tem que buscar. A prática está lá. O que você buscar, ela vai te dar. O que você não buscar, ela não vai te dar. Só que tem aí um mistério espiritual que, às vezes, você não sabe que você estava buscando, mas espiritualmente, teu espírito já estava lá na frente te chamando para aquilo, teu corpo sutil já estava te pedindo algo a mais, algo mais profundo para você, e você vai para uma aula de asanas e, de repente, você entende o que é aquilo. É muito mais do que você estava buscando. E aí você, então, começa a buscar mais e a receber os benefícios, né? Então, os asanas chegaram, assim, a yoga chegou no Ocidente muito forte através dos asanas, das posturas, né? A gente sabe disso. Lá para os anos 60 começou com os Beatles, indo lá para Rishikesh, e aí todo o movimento hippie, aquela coisa de libertação e tal, e foi indo, e expansão de consciência, teve época de drogas também, né? Buscando através de drogas também teve, de liberdade e tal, e dali entrou. Ali surgiu Power Yoga, que é o que seria a Ashtanga. A Ashtanga foi a primeira que chegou, porque Pattabhi Jois veio para a Califórnia ensinar, então ele foi um dos primeiros de Hatha Yoga, né, da prática física, porque vieram outros mestres que não são de prática física, vieram outros mestres de conhecimento, falando o que é a investigação sobre o que é o ser, a meditação, o que é a mente, etc. Mas os que vieram para ensinar como se iluminar através do corpo, você pode dizer que foi Pattabhi Jois, depois o discípulo de Shivananda, que é o Swami Vishnu Devananda, acho que é o nome dele, é um nome bem longo o nome dele. É o discípulo de Shivananda que trouxe o método de Shivananda para o Ocidente. E dali, então, nessa época, era a época de, não sei se vocês são da época, nos anos 80, Olivia Newton-John, Let's Get Physical.
aquelas roupas, aqueles colãs com aquelas polainas na perna, todo mundo lá dando saltinho na academia. Foi nessa época que yoga entrou, porque as pessoas perceberam que era um exercício físico bem intenso, então, para a mente pita de um californiano, era algo que atendia às coisas que aquela pessoa estava ansiando. Tinha uma concentração, tinha uma respiração, tinha o desafio, posturas desafiantes, tinha força, tinha etc. Então, a Ashtanga ficou muito conhecida. E aí, dali derivou para Power Yoga, né? Que é o Vinyasa, que a gente conhece hoje em dia. Por isso que ficou tão famoso o Vinyasa. Mas, mesmo assim, ainda era algo bem físico. E é a porta de entrada, né? Pode ser que vocês, muitos de vocês, também tenham passado por essa experiência de inadvertidamente vai fazer uma aula para dar uma alongada e de repente você sente que tem alguma coisa por trás, né? Não sei aí, quem quiser compartilhar a sua própria experiência é legal. E aí você, comigo aconteceu também, eu até fiz um post esses dias lá no Instagram falando um pouquinho, porque a história é longa, mas eu falei uma pequena parte assim também de como chegou para mim e eu também não buscava, não. Não buscava. Eu era jornalista, trabalhava em produtora de cinema, nada a ver. Até os meus 32. E ali, buf, girou. Larguei tudo. Então, os asanas têm essa potência, realmente, de te colocar num lugar. Né? Então, a asana é o assento. E, no final das contas, é o assento onde? Em si mesmo. Eu vi esses dias, tem um cara, um cantor agora que eu estou gostando muito de escutar, eu assisti uns vídeos dele no YouTube, vou botar até lá no grupo, ele cantando uma música Spirit Bird, muito linda a música, assim. Ele é um cara meio de reggae, assim, australiano, mas ele fez uma música muito espiritual e a maneira como ela interpreta também. E aí, nesse vídeo do YouTube, teve uma pessoa que fez um comentário no vídeo e falou assim, falou em inglês, mas falou, esse cara, porque ele não é muito conhecido aqui, aí falou assim, esse cara parece, é incrível como esse cara demonstra estar muito bem em si mesmo. É isso. E ele realmente é um yogi. Você vê que ele é integrado, tudo que ele faz, ele expressa dessa forma, com muita autenticidade e muita presença de ser, né? Por isso que ele chama a atenção das pessoas. E aí, a frase, ele falou em inglês, he seemed to be very comfortable in his skin. Ele está muito confortável na sua própria pele. Isso é asana. É estar confortável em sua própria pele. Isso é yoga. Yoga é você viver confortável em sua própria pele. Todo mundo quer isso. Quem não quer isso? Isso é yoga, certo? E aí, isso começa através de uma postura. Então, vamos ver aqui um pouquinho o que os mestres dizem. Como eu falei ontem, eu vou repetir a frase que eu li ontem, que é até de um texto tântrico. Perdi meu óculos. Aqui, achei. Um texto tântrico. Ele diz, Kularnava Tantra. O yoga não é realizado, é tântrico, tá? Nem é védico aqui, ó. O yoga não é realizado nem pelo sentar-se na postura de lótus, nem por fixar-se o olhar na ponta do nariz. O yoga, segundo os especialistas, é a identidade da psique, que é o diva, o indivíduo, a mente individual, com o si mesmo transcendente. O que é isso? É estar confortável em sua própria pele. Ou seja, você integrou, você habitou, você habita em si. E o que é o habitar em si?
Por que a gente tem que habitar em si? Porque se a gente não habitar em si, nós estamos habitando em outros. Vocês entendem isso? Nós buscamos ser algo que não somos. Porque eu tenho minhas características, eu tenho meu corpo, a história do meu corpo é única. O que meu corpo viveu, só eu vivi, só meu corpo viveu. Não tem como eu querer que meu corpo faça o que outro corpo está fazendo com a sua vida, que é resultado da vida desse outro corpo. Então, no momento que você habita em si, você deixa de querer ser algo que você não é. Você deixa de querer ser diferente do que você é. E a mente humana tem essa tendência de desintegrar-se. A gente sabe disso. A gente já vai falar muito disso com Patanjali, com Yoga Sutras, tá? Então, vamos lá. Só relembrando. Hatha Yoga. Sol e lua. Hatha, sol, lua. E força ao mesmo tempo. Então, é yoga da força, tá? Foi um termo tântrico criado lá na Idade Média. E aí surgiu na Idade Média. Qual é, além de ser o assento, o lugar que você se coloca para algo, com uma intenção, porque colocar-se por colocar-se é vazio, né? Sem a consciência. Então, você se coloca para um objetivo, para uma busca. E ali, o que Patanjali menciona é que a postura de yoga, naquele tempo, era somente a postura sentada, né? Então, pensa, Patanjali foi o grande professor de yoga. E a única postura que ele menciona é a postura sentada. Então, digamos que yoga é sentar-se. Não é ficar em pé, não é fazer trikonasana. Olha só. Então, a gente faz trikonasana achando que está fazendo yoga. Agora, você pode trazer a mente e o estado de presença dessa postura sentada a qual Patanjali se referiu e levar esse mesmo estado para trikonasana. Então, você está expandindo esse estado para outros tipos de forma com o teu corpo, porque o nosso corpo é uma forma, nós aqui somos uma escultura. Nossa pele aqui nós somos uma escultura. O que a gente vai fazer ou poderíamos dizer, nós somos, isso é dito por Krishna também no Bhagavad Gita, nós somos um diamante. Então, imagina uma pedra bruta, né, que tem uma forma, o diamante. O que você vai fazer com uma prática de yoga é lapidar esse diamante. Aí vocês viram que para ele se tornar uma joia, né, ele vai ser lapidado. Então, o que os asanas vão fazer com você é lapidar essa tua forma. Por isso que você vê quando uma pessoa pratica yogasanas, a gente pode chamar yogasanas, né? Quando uma pessoa pratica com constância, essa pessoa ela é dotada de uma graça. Você vê que a postura fica graciosa, fica leve, ela está fazendo, como os bailarinos, por exemplo, né? Ela está fazendo algo difícil, mas com leveza. Vocês entendem isso? E você vê quando a pessoa pratica. E quando não pratica, ou terá, quando começou a praticar há pouco tempo, né? Ou terá um corpo rígido, que então fica tudo com esforço para abrir aquele corpo. Ou se a pessoa já é, por natureza, flexível, ela fica aberta demais, no sentido o corpo fica meio mole. O corpo vai e não tem o controle. Então, estica o braço, aí joga o braço, porque é tudo mole, é tudo para fora, não tem a contenção para dentro. Então, quem é muito aberto, ela vai puxar para dentro. Os asanas vão puxar para dentro. E quem é muito dentro, ele vai puxar para fora. E aí, o que você está fazendo? O equilíbrio. É o equilíbrio. Então, quando você entra nesse eixo com o teu corpo, você adquire ou você é dotada aí de uma
de uma graça, estado de graça, gente. Então, asana é entrar em estado de graça através do corpo. Sou suspeita para falar, mas é assim, é a prática mais completa. Yoga é a prática mais completa que foi criada pela mente humana ou canalizada pela mente humana para o bem-estar do ser humano. Não existe nenhuma... Se vocês encontrarem uma prática igual yoga no mundo, vocês me avisem que eu vou querer conhecer. Mas, assim, eu duvido. Não tem. Pode pensar aí. Tai Chi Chuan, Kung Fu, Jiu-Jitsu, balé. Tudo terá um benefício. Tem seus benefícios. Óbvio. Esporte, o que for. Tem o benefício. Nenhuma tem tantos benefícios condensados em um único momento da tua vida, em uma hora que você para praticar. A quantidade de benefícios concentrados naquilo ali que você está fazendo, que você recebe, não se encontra em nenhum outro tipo de prática criado no planeta Terra pelo ser humano na história da humanidade. Tá? Então, nós somos já, por si, de estarmos em contato com essa prática, pessoas agraciadas. Nós entendemos isso e nós estamos à busca disso. E queremos ir sempre além, tá? Então, página 95 de Yoga Sutras. Sutra conhecidíssimo, tá? Eu vou entrar nos Yoga Sutras porque eu vou entrar em asana de Yoga Sutras e aí a gente já aprofunda um pouquinho através da escritura que a gente vai ler. Sutra 2.46, muito conhecido esse sutra, Sthira Sukham Asanam. Sthira Sukham Asanam, tá? Essa frase em sânscrito em si é uma frase já muito famosa. Sthira Sukham, tem escolas com a camiseta escrito Sthira Sukham Asanam, que é a nossa busca. O que ele diz? A postura física deve ser confortável e estável. Entendem isso? A postura deve ser confortável e estável. Então, vamos pensar. Se a postura é só confortável, vamos fazer aí, vou ver com vocês. Ó, faça uma postura confortável. A Rita já tá. Uma postura confortável. Ah, agora eu estou confortável. Mas não estou estável. Vou ficar estável. Estável nesse sentido de firmeza, tá? E o conforto no sentido de relaxado, né? Então, postura sentada, Sukhasana. O Patanjali só menciona essa. Ó. Postura sentada, estou aqui. Estou na postura sentada, Sukhasana. É a única postura que Patanjali menciona. O assento deve ser firme, estável e confortável. Estou aqui. Faz a postura ser estável. Como que eu faço a postura ser estável? Ereção de coluna. Cresce. Põe teu estado de presença aqui. Abre peito. Relaxa ombros. Desce joelhos. Cresci. Traz o tônus para o baixo ventre. Empurrei a parede lá do teto, empurrei o teto com a minha cabeça, ó. Quero empurrar o teto mais para cima. Fiquei lá, o queixo sem subir. Estou. Aí faz um exagero da postura. O que é? Se às vezes o aluno que está começando, a gente fala, vai, fica bem ereta. Aí quando você vê, o aluno está assim, ó. Isso, tá? Então, o que acontece? Se for firme demais, o que é firme demais? Se torna rigidez. Concordam comigo? O que é firme demais, o excesso de firmeza, se torna rigidez. Então, estica o braço, estica os dedos. Aí o aluno, ó, aqui é uma base de trikonasana, né? Esticou os dedos, estica os dedos, ó. Ai, não, estica os dedos. Não, não é tenso, não é firme demais. É aqui, ó. Tem um ponto médio, ó. Soltei. Nenhuma presença. Pá, excesso de presença. Equilíbrio de presença.
Então, até nos dedos das mãos você encontra asana. Meus dedos estão em asana agora. Agora não estão em asana. Agora não estão em asana. Agora estão em asana. Tá? Então, firmeza. E aí, vamos fazer o contrário, ó. Estou aqui na postura. Então, a postura ela tem que ser confortável. Tem que ser confortável. Então, vamos lá. Muito aluno faz isso também. Entra na postura e fica assim, ó, quase dormindo na postura. Ó, aqui. Sentei, tô lá firme. Não, mas dá uma relaxada, tô firme. Mas dá uma relaxada. Tá. Vou relaxando, vou relaxando. Tá fazendo meditação. Relaxa na meditação. Relaxei. Se for só relaxado, o que acontece? Saiu também. Perdeu o asana. Por quê? Soltei tudo. Não tenho presença, não tenho firmeza. Então, isso é para tudo na vida. A firmeza com a leveza. Né? Então, a força, tudo isso está em asana. A força com a flexibilidade na nossa vida. Se você for flexível demais, isso a postura da árvore nos ensina, né? Se você for flexível demais na tua vida, temos que ser flexíveis, ok. Se você for flexível demais, o que vai acontecer na sua vida? Pode falar. Se for flexível demais. A gente acaba fazendo muito o que o outro quer. Já acaba fazendo muito pelo outro e menos pela gente. Entendeu? E olha, numa prática física, se você for flexível demais, o corpo abre num nível que você perde a coesão e você se machuca. Distende. A distensão muscular é o quê? Pá! O corpo ensinando pra gente algo que a gente tem que fazer na nossa própria vida. Você se machuca. Você ser flexível demais, pessoas vão te machucar. Porque é o ponto do limite ali, né? Você vai se diminuir. E não é, você tem teu espaço próprio. Aqui a tua pele é teu espaço, esse é o espaço que eu ocupo. Numa prática física de asanas, o espaço que você deve ocupar dentro da prática é o teu tapetinho. Esse é o teu espaço sagrado ali. Você deve conseguir fazer a prática toda nesse pequeno retângulo. Olha que lindo. Isso é um trabalho interno sendo feito. Não vou invadir o espaço do outro. E não vou deixar que o outro invada meu espaço. Aí, de repente, vem um braço em cima de você numa aula cheia. Aí não tem jeito, tá? Mas eu já tive. Quando eu estava fazendo a minha formação lá em Barcelona, eram 25 alunos numa sala. E era tudo certinho, né? Assim, super disciplinada. Aí colocava os tapetinhos. E era muito cheia a sala. Então, a distância entre um tapetinho e outro era assim, 5 dedos, assim, sabe? E o meu vizinho falou, agora o lugar é fixo. Durante 1 ano de formação, você sempre vai botar teu tapetinho aqui e esses serão teus vizinhos durante o curso inteiro. Era um rapaz totalmente indisciplinado, que achava tudo chato, que não sei o quê. E aí ele tirava, era inverno, ele tirava a blusa dele quando eu começava a praticar e jogava em cima do meu tapetinho. E aí eu olhava, eu empurrava um pouquinho para o lado assim, e aí no dia seguinte ele jogava de novo. Aí eu empurrava para o lado, porque eu ia fazer a postura com o pé para trás e eu pisava no casaco dele. E aí teve um dia que eu olhei para ele, e aí às vezes ele vinha e botava o tapetinho torto. Tem uma aluna minha que fala, você tem toque. Eu botava o tapetinho, ele botava o tapetinho torto, não era retinho. Eu botava o meu retinho e o dele estava assim. Aí eu olhava, me dava um nervoso. Aí um dia eu fui falar com ele, falei, olha só, e ele era gay. Então gay gosta muito de homem, mas tem, às vezes alguns têm implicância com mulher, acham mulher fresco demais, tem isso. Pelo menos os meus amigos gays, vários apareciam dessa forma, né? Então eu falei assim, dá para você botar reto o teu tapetinho? Ele olhou para mim assim, que saco, mulheres. Olha que eu vi que ele gostava muito das nossas frescuras. E aí ele, que saco. Aí eu, caraca. Aí ele botou o tapetinho.
E aí, outro dia eu falei, dá para você não jogar o casaco dentro do meu tapetinho? Ele, Aí ele arrancou o casaco e jogou para lá assim. No final, eu tive que ir lidando com ele, são as provas que a gente vai vivendo para a gente se formar na vida. E ali no final, eu fiquei super amiga dele. Eu entendi quem ele era, ele entendeu quem eu era, a gente virou grandes amigos. Hoje ele tem uma página no Instagram, eu recomendo vocês olharem, chama Yoga Desnudo em Barcelona. Ele dá aula de yoga pelado, só para homens. Figuraça, Alejandro. Figuraça. Yoga desnudo. E ele faz postura sem mostrar aqui, mas tudo aparecendo assim. Imagina a Domuca, todo mundo pelado, né? Um olhando para o outro. Né? Os homens todos. Mas ele se encontrou. Mas até então, comigo foi uma luta. E aí tinha essa coisa do espaço. A gente tem essa coisa do espaço que você ocupa. Então, você não invadir o outro e você não deixar ser invadido também. Isso está em asana, tá? E isso está presente. Então, quando Patanjali menciona que a postura deve ser firme e confortável, vamos ler aqui o que fala o comentário do Carlos Eduardo. Ele diz... Aí, olha só o que ele fala, os sutras seguintes, né, o 2.47, pelo relaxamento dos esforços e pelo encontro com o que é infinito. Olha que coisa linda, olha. Então, vamos repetir. Firme e confortável é o assento, asana, pelo relaxamento dos esforços e pelo encontro com o que é infinito. Então, essa nossa busca incessante por algo, esse nosso desgaste, né, pelo aquilo que não nos vai trazer a verdadeira felicidade, então ele fala assim, relaxa, o caminho é aqui, não é esse aí externo que você estava procurando. E ali é o encontro com o infinito, né, com o que é infinito. Daí não ser o yoga oprimido pela dualidade, porque nós estamos no mundo dual, certo? Qual é o mundo dual? Corpo, espírito, homem, mulher, dia, noite, dor, alegria, amor, raiva e por aí vai. Todas as nossas dualidades, né? Sol, lua, nós temos aqui, ó, dualidade, ó, sol, lua o tempo inteiro, lado direito, lado esquerdo, certo? Então, ele considera que o mundo dual é um mundo opressor, e é. E nós, então, deixamos esse mundo opressor, certo? Não somos mais oprimidos por essa dualidade. Aprendemos a lidar com a dualidade, a ser felizes apesar da dualidade, tá? Sabendo que é apenas uma dualidade. E aí o comentário que ele faz é, apesar de serem poucas palavras para descrever o asana, tá ali na esquerda, este era um componente muito importante para o yoga, desde a época das Upanishadas, que são os textos antigos, que diziam que o assento deveria ser firme e confortável. O asana não é uma postura do corpo, mas sim outro tipo de assento. Nos comentários de Vyasa, nos Yoga Sutras, sobre esse trecho, ele afirma, Vyasa é um grande comentador dos Yoga Sutras, tá? A mente, Chitta, caída no infinito, faz surgir o asana. E aí o Carlos Eduardo continua, isto é, certamente uma alusão ao espaço interno do coração que abriga o infinito. A mente precisa cair no coração, ou seja, tornar-se a expressão do coração, virou a página, para que o asana se viabilize. Somente assim haverá a firmeza e também o conforto que caracterizam o assento do yogi. Então, olha a frase de Vyasa, né? A mente caída no infinito faz surgir o asana. Então, não é o asana que faz surgir o infinito na mente, é o estado mental buscado que vai, então, fazer com que o asana expresse essa graça divina através do corpo. E ali você está em yoga, tá? Tem um grande professor, Dharma Mitra, de Nova York. Quem conhece Dharma Mitra? Vale a pena. Brasileiro de Pirapora, Minas Gerais.
foi para Nova York aos 18 anos, sei lá, encontrou um mestre indiano lá, por lá ficou, se tornou um grande mestre, foi para a Índia também, hoje é chamado Sri Dharmamitra, ele nem fala português mais, de tanto que ele está longe. E ele ficou famoso porque ele criou um cartaz com, sei lá, 200 posturas, chama Yoga Chart, assim, ele com várias posturas. Isso, ele foi o primeiro. Depois a gente vê vários, né, que fazem isso, coisa com várias posturas. Ele disse que aquela época, uma época antiga, sei lá, anos 60, ele bateu as fotos das posturas, alguém bateu as fotos, e ele escolheu para estar naquele cartaz que ele ia vender na escola dele, todas as posturas, ele só ia permitir que saíssem fotos no cartaz das posturas nas quais ele estava totalmente absorto em Deus. O pensamento dele era Deus no momento de fazer a postura. E ele lembrava as posturas que ele sabia que ele tinha se distraído, apesar de ter sido batida a foto, ele não deixava entrar no cartaz. Olha que coisa linda. Então, é um cartaz de posturas pensando em Deus. Esse é o nosso objetivo, tá? O Deus que você quiser aí imaginar o que é essa presença divina em você, a fonte da criação. Como você quiser imaginar que é Deus, esse vai ser aí a tua intenção quando você estiver fazendo asanas. E aí a gente tem, entrando numa parte assim, mais prática, que isso é legal vocês anotarem, nós temos, eu acho que eu perguntei algum dia aqui, 5 grupos de posturas, a gente perguntou, né? E aí vocês responderam, mas vamos repassar. Quais são os 5 grupos de postura? Alguém pode falar? Pensa e vai tentando detectar, assim. Torções, invertidas, invertidas, flexões, extensões. São 5 grupos. Torções. E posturas em pé. Posturas em pé. Posturas em pé. Então, vamos lá. Torção, invertidas, posturas em pé. São 5 grupos. Sim, flexões, extensões. Professora, olha lá. Flexões à frente, o que é? Aqui. Tá? Flexão à frente. Extensão para trás. Aqui. Certo? Extensão. Postura de pé inclui equilíbrio. Equilíbrio é uma postura de pé com um pé só. Então, o equilíbrio está dentro do grupo de posturas de pé. E torção. Então, imagina que o asana, em parte, além de tudo que ele vai te trazer saúde física, né? Ainda tem esse presente para te trazer saúde física, porque a intenção é ele atuar no corpo sutil também, no Pranamaya Kosha, como a gente falou, em todas as coxas, né? Vijnana Maya Kosha, Mano Maya Kosha, ele vai tentando entrar. Você vai tentando praticar o asana atingindo todos os corpos e todos os envoltórios que a gente falou ontem, né? E o Ananda Maya Kosha, no final, esse estado de graça que você encontra fazendo asana é o estado de Ananda Maya Kosha, o estado da bem-aventurança, que é o estado, por exemplo, que Dharmamitra menciona. Fiz todas as posturas, as fotos são eu pensando em Deus, estando em Ananda Maya Kosha, tá? Então, essa é a nossa busca final. Então, mesmo assim, o corpo físico é muito beneficiado, mas você quer ir além do corpo físico. Então, já que os canais centrais os principais estão na coluna, os chakras, você quer mobilizar eles. Então, quando você faz torções, você mobiliza eles de forma espiral, igual o Kriya que a gente fez aqui, né? Você mobiliza ele indo para frente, uma postura de Paschimottanasana, que a gente vai passar por ela ainda. Ela também ela é favorecedora da ascensão da Kundalini.
porque ela abre o sacro, e aí você libera a parte de baixo do quadril, e aí o fluxo sobe pela coluna. Extensão, abertura aqui, a tonificação das vértebras, né? Quando eu vou para trás, eu tô apertando os discos das vértebras, não pode ser muito nunca, mas esse suave apertar das vértebras é tonificante, é fortalecedor para os próprios discos vertebrais, tá? Então, pensa que eu vou abrir meu peito. E aí, claro, estão os chakras todos aqui na frente, né? O Anahata se abrindo, a expansão dos pulmões. Então, trabalho em vários níveis, né? E aí, as posturas de pé são aquelas de terra. Normalmente, a gente começa uma sequência, muitas vezes, com posturas de pé, porque elas não exigem que o corpo esteja tão aberto ainda, como para, por exemplo, fazer uma roda. Você não pode entrar numa série de posturas e começar com a roda, porque você precisa aquecer teu ombro, você precisa aquecer teu quadril. Então, são posturas que normalmente são feitas mais para o final, como as invertidas também. Não tem regra, mas seria algo mais progressivo, mais orgânico para o corpo. A não ser que você vai fazer algo com foco terapêutico, que até existe. Então, então é uma terapia, a primeira postura vai ser Shirshasana para o aluno. Imagina, por quê? Para aterrar os pensamentos, para inverter o fluxo, para mudar o paradigma de visão mental, etc. Então, quebrar algo que o aluno estaria com dificuldade. Aí seria algo bem terapêutico, né? Yoga terapia. Mas, normalmente, se não for, se for uma postura, se for uma série geral, digamos, seria posturas de pé, aí depois você vai fazendo torções, vai fazendo flexões à frente, no final extensões para trás, né? Se vocês olharem a série Shiva, ela é completa. Ela contém todos os 5 grupos de postura. Para mobilizar a coluna em todas as direções e lateralidade de coluna, que é o quê? Os Trikonasas, né? Também é uma postura de pé, mas com lateralidade, a coluna vai para os lados e é muito benéfico, fortalecimento aqui das laterais, expansão do tronco lateralmente, porque a gente quer sempre aumentar esse espaço, senão a gente se comprime, a gente comprime, os órgãos estão todos aqui, que a gente precisa espaço, né? Então, essa busca do espaço no corpo. E aí, o que é obrigatório que uma série de posturas sempre tenha todos os grupos de posturas? Não. Você pode um dia fazer algo específico. Hoje vamos fazer foco em flexões à frente, para um trabalho para abrir o saco. Um aluno muito rígido, de quadril. Você vai focar muito mais em posturas de abertura de quadril do que torções, ou do que invertidas, ou do que postura de pé, apesar de posturas de pé também terem suas aberturas aí, né? Os guerreiros, Pajakonasana. Então, imagina que você pode colocar os 5 grupos de postura numa série ou não, mas você sabe que eles existem. E se você faz uma série com 5 grupos de postura, você sabe que você está fazendo uma prática bem completa, né? E aí vem a questão, asana, para quem é asana? Isso também é uma dúvida de alunos, né? Assim, eu não faço yoga porque eu sou muito rígida. E aí, ao contrário, vai fazer para você eliminar a tua rigidez. A pessoa fica com a ideia de que ela já tem que ser flexível para fazer aquelas coisas mirabolantes. E não é, né? Isso é um mito que a gente tem que romper. Então, Patanjali menciona a prática que ele menciona como asana para todos os seres humanos. É para todos. Todos devemos buscar esse estado de graça. Todos temos o direito de ter a oportunidade de entrar em contato com ferramentas que nos permitam estar nesse estado de graça. Então, é para todos. Então, não tem como a gente falar que uma determinada pessoa não pode fazer yoga, né? Então, sempre, o que vai acontecer? O asana, as posturas, vão se adaptar àquela pessoa. Por isso que a prática ela é tão pessoal. Quando a gente faz uma prática em grupo,
você está abordando de uma forma que algumas coisas vão ser super benéficas para aquela pessoa, mas ela talvez precisasse de outras que não estão naquela série, mas Então, na verdade, a asana, quando a gente vai estudar, vai praticar numa escola, você está fazendo uma coisa geral, mas você não está fazendo uma coisa específica para você. E qual é o objetivo final da prática? Autoprática. Asana é para ser feito, como diz aqui o Hatha Yoga Pradipika, e o Bhagavad Gita também fala isso. Mantenha a sua prática de forma secreta. E aí eu falei isso um dia, né? No mundo do Instagram, como a gente mantém a prática de uma forma secreta, se a gente fica se expondo o tempo inteiro, né? Com foto, com vídeo, com tal. Então, é uma dicotomia do nosso tempo, mas é legal a gente saber que a gente está nesse tempo dessa superexposição e dessa banalização e dessa artificialização e desse esvaziamento de conteúdo de algo que é para ser cheio de conteúdo, né? Sem perder o foco, sem perder a essência. Vamos ter aí esse discernimento para que a gente não perca o objetivo, né? Porque é muito fácil a gente perder a essência das coisas, né? E aí, no final, 2 pontos de asana, que é a busca do alinhamento, a gente fala muito disso, você alinhar e permanecer. Por que yoga tem permanência? Eu quero que alguém responda. Por que não é somente fazer movimentos, como uma dança? Por que tem a permanência? Para deixar assentar mesmo. Para ter o tempo de assentar em si mesmo e fazê-lo através da consciência da respiração, não é? Exatamente. Quem mais quer falar? Por que é permanência? Eu vejo muito assim, Lara, como a gente se comporta, o yoga traz muito isso para a gente, como a gente se comporta em cada postura, como a gente respira em cada postura. Então, traz essa consciência, independente da posição que você exerce na vida, de como você está lidando com aquilo ali, respirando ali, é muito lindo, assim. Então, você para e se observa todo o corpo, vai relaxando todas as tensões de cada partezinha, você vai tendo aquele tempo de integrar aquela postura em todo o seu ser. Exatamente. Marcela quer falar? Olha, então a gente permanece. Aí vamos pensar que a trindade hindu que a gente trabalha, que é um foco, uma forma de inspiração para a gente, que é Brahma, Vishnu e Shiva, é a criação, a manutenção, a conservação ou a permanência e a dissolução, né? Brahma, Vishnu, Shiva, aquele que cria, não é Brahman, com N no final, Brahman, que é o absoluto, tá? A gente está falando de Brahma, uma divindade com 4 cabeças, que é a que cria a vida no planeta, a vida consciente. Criou-se, Vishnu é aquele que mantém, permanece, e Shiva é aquele que destrói, dissolve e transforma. Então, esses 3 conceitos, eles estão presentes no mundo material. Nada se cria, tudo se transforma, nada se destrói, tudo se transforma. É uma lei da física, né? A energia não se destrói, tudo se transforma em outra coisa. Nada desaparece. Nenhuma matéria desaparece, ela se transforma em outra. Até nosso corpo, quando ele se dissolver, ele vai se tornar comida para minhoca, ou ele vai se tornar comida, uma lenha para o fogo, caso a pessoa vá ser cremada, e se transforma em cinza. E a cinza se transforma em terra e vai para a terra. Nada desaparece, não tem como você fazer algo desaparecer. Vira outra coisa. Então, isso está nos asanas. Você cria o asana, é o momento de você montar a postura, você permanece habitando nesse lugar, nesse tempo de permanência desse lugar, e você dissolve
esse lugar, você desfaz e você vai para outra postura. E, de novo, você cria, permanece, dissolve, cria, permanece. O que acontece se você só cria, dissolve, só cria, dissolve? Que aí seria uma dança. Seria o Vinyasa. Sempre Vinyasa Flow, que é algo muito conhecido hoje em dia. Quem gosta de Vinyasa Flow? Quem faz Vinyasa Flow? Tá. Tem Vinyasa Flow que não para, não tem permanência. E aí observa, porque aí alguns professores estudiosos e atentos para que a prática não perca a sua essência dizem, isso não é yoga. Se você ficar só se movendo, você não está fazendo yoga. Preste atenção, tá? Só que como é gostoso de fazer, muita gente yoga dance. Não é yoga. Tem que ter a permanência. E aí, qual é o tempo de permanência? 5 respirações mínimo. É o momento de Vishnu, é o momento de você colocou o corpo, agora eu vou observar minha mente, agora eu vou estar no estado de presença, e agora eu vou respirar. E ali os benefícios acontecem. Então, percebe, a postura ela é estática externamente. Estou parada. Isso que a gente fala 5 respirações, né? Se for pegar os mestres antigos, vão mandar você ficar 20 respirações em cada postura. 3 minutos na postura. Prática de Yin Yoga são 3 minutos em cada postura. É muito tempo, tá? Daí 20 respirações. Então, a gente fica 5. É o tempo mínimo, não dá para ficar menos do que 5, gente. Ficou menos, aí você tá saindo, você tá evitando algo. Porque a nossa mente atual, de muita agitação e muito movimento, ela quer sempre estar mudando de estado. Nós não somos assim? Sempre queremos novidade, sempre queremos algo novo, porque a gente cansa, a gente quer trocar. A gente começa a casa com o marido, quer trocar de marido. Começa o trabalho, quer trocar de trabalho. Comprou um carro, quer trocar de carro. E aí vai. Chegou no lugar, quer ir embora, já quer ir para o próximo. Olha a ansiedade acontecendo. Você não trabalha mais a permanência, a profundidade da permanência. Ai, tô até respirando, preciso, estou fazendo um esforço aqui para estar aqui, né? Tem que ficar? Tem que ficar. Vou sair. Não sai. Não sai. Fica. O ficar hoje é algo que está se perdendo. Ninguém fica mais em nada. A gente fica, né? Fica com o namorado. Fiquei com não sei quem. Fica! Fiquei por algumas horas. Não, fica meses, fica anos. Vê o que é entrar na profundidade de uma relação. Se propõe. Então, o ficar na postura, a permanência, é o propor-se estar em relação com algo que vão ter aí dentro da tua mente momentos. Fiquei, olha, tô aqui, tô respirando. Aí, de repente, cansei de estar aqui. Fica, não sai. Isso é anti-estresse, isso é anti-ansiedade, entende? E a gente não querer ficar é essa nossa mente rápida, que cansa de estar naquele lugar, né? Então, é importante você trabalhar isso. E a meditação, que é a prática principal, é o ficar. É a excelência no ficar. Eu vou me colocar aqui, eu vou ficar aqui, independente do que aconteça externamente. O mundo pode cair e eu vou ficar aqui. E aqui eu fico, nessa permanência. Então, o estado de permanência é um estado de meditação que é buscado na prática. Muito importante isso. Então, quando vocês forem para uma aula que o professor não der muito tempo de permanência, fiquem atentos. Que é uma tendência nova de eliminar da prática a permanência, que é o grande barato, é a permanência. Tá? A mente dá uma voltar, a mente não quero ficar nessa permanência, etc., mas o lugar é da permanência. Então, você entrou na postura, se colocou, assentou, alinhou. O que é o alinhamento? Fala aí para mim, para vocês me digam. O que é, por que alinhar o corpo? É a nossa busca pelo estado. Fala um pouquinho mais alto.
é o momento em que nós buscamos o alinhamento em nós mesmos, esse assento. Exatamente. Quem mais? Tem mais. Pode falar mais, quem souber. Que é o alinhamento corporal. Por que alinhar o corpo? Dois pontos. O alinhamento. Nosso corpo é uma construção, nosso corpo é uma obra de arte, e quando você alinha ele, você está moldando ele nas suas formas anatômicas perfeitas. Então, o meu braço, ele tem fibras musculares com um determinado direcionamento dessa trama, a fibra muscular. Ela tem uma direção, não é aleatório. Nosso corpo é perfeito, ele é uma construção perfeita, não é nada aleatório. Então, tem as fibras musculares, elas acompanham a direção. Se eu rodo meu ombro de um jeito, para cá ou para cá, eu estou entrando nesse alinhamento ou não, tá? Então, tem um alinhamento anatômico perfeito do corpo. Energeticamente, você está alinhando os canais energéticos, então, ao alinhar, você está permitindo que o fluxo corra pelos nadis, você está favorecendo também o fluxo de prana pelos canais energéticos. Então, olha quanta coisa. Alinhamento anatômico do corpo. O corpo tem linhas anatômicas perfeitas. E se você entrar nessas linhas, você vai se sentir melhor. E vai ser mais benéfico para o corpo. E para toda a parte densa, os músculos, os ossos, as articulações, principalmente, que são as que mais sofrem se a gente faz algo desalinhado. São as articulações as que se danificam. Muita gente machuca joelho, machuca ombro, machuca cotovelo, machuca punho. São as articulações. Então, você vai sempre alinhar para buscar proteger as articulações e fortalecer os músculos, que são aqueles que sustentam os ossos e as dobras dos ossos, que são as articulações, né? Então, olha quanto trabalho tem aí de benefício. Então, você fez aí a tua construção, alinhou a tua construção. Ao alinhar, o corpo sutil é favorecido também por esse alinhamento energético do corpo. E aí, nesse alinhamento energético, a mente se alinha, porque então uma mente com o corpo agradavelmente colocado, ela gosta, ela fala, é melhor morar num lugar organizado do que num lugar desorganizado. Eu estava desorganizado internamente, agora eu estou... Esse lugar organizado é mais confortável do que aquele lugar anterior de desordem interna, né? Então, nesse momento do alinhamento, você se alinha internamente. E o alinhamento final, gente, é o nosso eixo, é o eixo zero. Qual é o ponto de eixo zero do corpo? Podem falar. Pensa. Pode chutar também, se quiser. Nós temos um ponto que é o ponto G. Não é o ponto G que vocês estudaram em Tantra. Não é. É o outro. Quem sabe? Pode chutar. Fala mais perto. Será que é quando nós estamos perfeitamente alinhados e permanentes na respiração? Ou seja, quando está tudo certo? Não sei. Sim, então entrou uma ordem, né? Uma ordem cósmica. Porque a respiração, depois que você alinhou, a respiração ela flui muito melhor, né? Então você se coloca e aí você vai para a respiração como ponto de foco mental e como busca da absorção do prana. Lembra? A gente falou dos vaios.
O prana entra, aí depois o prana circula, aí depois o prana é distribuído, depois o prana é absorvido, e tem toda essa máquina de absorção de prana dentro do nosso corpo, que são os vaios, né? Essa tecnologia de absorção e manutenção do prana e excreção do que não é prana. É perfeito, né, gente? A gente tem isso dentro do nosso corpo. Os órgãos não funcionam aleatoriamente, tem um comando por cima dos órgãos. Os órgãos, como é que o estômago sabe que ele tem que digerir comida? Você acha que na verdade, carne, o nosso estômago? Tem uma inteligência em cima do estômago, dando as instruções para o estômago, para todos o corpo inteiro, né? Então, essa inteligência está aí presente, mas tem um ponto no corpo físico que é chamado ponto G. É o ponto central do corpo. Qual é? Pensem de novo aí. Qual é o ponto central do corpo? Lara seria o Agna Chakra? Aí seria o mental, mas estamos falando do corpo físico mesmo. Tá. Força física. Umbigo. Umbigo. Falou umbigo? É umbigo. É umbigo. Então, pensa que aqui é nosso universo particular, né? Aqui é meu sistema solar, aqui é meu universo. Tudo que eu tenho é isso daqui. Eu vou pelo mundo com isso aqui que eu tenho, né? Toda a minha experiência é a partir do corpo. O espírito só existe porque tem o corpo. Um espírito vagando fora de um corpo não tem serventia. O espírito, tudo que existe é por causa do corpo. Porque se a gente não tivesse encarnado, não tinha essa experiência aqui acontecendo. Imagina um mundo que é só espírito, um monte de espírito voando, conversando. O que eles fazem? Para que eles servem? Se não é para servir a algo que está aqui embaixo, encarnado. Vocês entendem isso? Toda relação vai ao redor da matéria, universo. Destruiu todos os planetas, sumiram os planetas. O que ficou? Éter, espaço. Para quê? Se não tem mais relação, se não tem mais densidade, para que algo aconteça. Essa relação, os planetas estão o tempo inteiro se relacionando. Passou um planeta, o buraco negro engole. Passou um asteroide, o Saturno pegou e jogou dentro do anel dele e começou a rodar. Um se chocou contra o outro, uma estrela morreu, outra estrela nasceu. Tudo é físico. É físico. Olha a palavra da nossa ciência maior. O nome é física. É physis. É corpo. Corpos celestes. A gente está o tempo inteiro falando do universo através do corpo. Só existe vida através do corpo. A gente fala, não, mas o corpo é só... Não, o corpo é tudo. Tudo está no corpo. O teu espírito está agora ouvindo você através dos teus ouvidos. Você me ouve porque você tem ouvido. Como é que eu ia te transmitir isso agora? Telepatia. É através do cérebro. Não tem mente fora do cérebro. Nessa vida. Claro que depois a gente está falando da consciência. A gente vai expandir, que a gente vai entrar nessa parte de expandir. Eu estou partindo do que é real aqui, ó, nosso corpo. Então, nosso corpo é o universo inteiro. E ele tem um centro, esse sistema solar, assim como o Sol, todos os planetas. Vamos pensar no sistema solar como existem 1000 sistemas, tá? No sistema solar, existem vários planetas orbitando ao redor do Sol. O átomo nada mais é do que elétrons e prótons rodando em volta de um núcleo. E nós somos feitos disso. Nós somos isso o tempo inteiro. Algo rodando ao redor de um núcleo. O que yoga faz? Aquilo que está rodando ao redor daquele núcleo permaneça rodando ao redor daquele núcleo, porque essa é a natureza disso que existe. Se um dia ele se perder e não rodar mais ao redor do núcleo, ele se dissolve.
Ele deixa de ser o que ele é. E nós estamos aqui querendo ser o que somos. Então, plexo solar é o nosso sol, é o nosso centro. Onde está localizado? Umbigo. Esse é o centro de força. Daqui desse centro, esse é o ponto G. Por que chama ponto G? Gravitacional. Esse é o teu centro gravitacional. Daqui tudo orbita. Daqui tudo, se expande. E daqui, dessa expansão, tudo volta. Então, quando você faz uma postura, você expandiu a partir da força do... Não precisa pensar nisso na hora que for fazer, não, tá? Isso acontece. Expandiu. Mas a gente está sempre trabalhando no quê? O Dhyana Bandha, que é puxar esse centro para dentro, sem exageros. Não pode ser exagerado. Senão vira exaustão, senão você não aguenta, senão você se perde. É sutil, gente, está falando de corpo sutil. Abriu. Trikonasana. Puxei aqui. Respiro com essa conexão do meu centro. Cada vez que eu respirar, olha a respiração que é expansão, coesão. Expansão, coesão. Não é a nossa respiração. O pulmão expande, depois o que ele faz? Ele se recolhe. Esse expandir e recolher do corpo e da respiração junto no corpo é o mesmo, a lei física da expansão e coesão do universo inteiro. Vocês sabem que o universo ele começa de um centro, ele explode, ele expande e depois tem o momento da retração de novo. E aí, dali, ele expande de novo e ali vão surgindo vários universos, né? A física até já menciona os multiversos, né? Mais uma versão, um universo. Já seria um multiverso. A possibilidade de que existam vários universos. E eles estão. Então, quando um dos universos expandiu, depois ele volta, se dissolve, outro universo vai, abre. Nós somos uma fagulha mínima, um grão de areia no deserto do Saara. Isso é que nós somos. Mas se não houver cada um desses grãos de areia, imagina que todos os grãos de areia do deserto do Saara resolvessem que são pequenos demais e que eles vão embora. Não sirvo para nada, vou sair daqui. Todos os grãos de areia, não ia ter mais o deserto do Saara, acabou. Imagina se todas as gotas do oceano falarem, sou tão pequena, não sirvo para nada, eu vou sair daqui, vou para o céu, vou para as nuvens. Subissem todas as gotas do oceano, desistissem de existir, porque são pequenas, e elas vão para outro lugar, e viram nuvem, viram outra coisa, viram anéis de Saturno, o que for, sumiu o oceano. Então, nós, mesmo nessa pequeneza, temos a nossa grande importância e total importância. Isso a gente vai falar muito Bhagavad Gita, então fala muito disso, né? Essa gota do oceano, que na verdade é o oceano inteiro. Então, aqui nessa nossa pequeneza, que é o nosso corpo, em relação à grandeza do que é o universo, nós estamos vivendo a experiência total do universo a cada respiração. A cada respiração, nós vivemos todas as leis que a física pode descobrir e esclarecer sobre o funcionamento do universo. E isso se faz aprendendo yoga, estudando yoga. É o que a gente está fazendo aqui. Então, você vai descobrindo todo esse potencial dentro de si, todo esse potencial se revelando através, começando pelo corpo, indo para a respiração, indo para todos os corpos, e aí você vai entendendo quem você é, até o dia que você descobrir que você não é o corpo, nem o espírito. E essa é a viagem, essa é a grande viagem. Quando você descobre que você entende tudo isso,
Aí você habita de novo. Fiz uma viagem, uma jornada de autoconhecimento e caí em mim. Onde? No infinito do que sou. Aqui, agora, no meu corpo. Aqui agora, não é para depois, não é em outro lugar, não é outra pessoa. Quando eu me tornar, quando é agora, é o futuro. Eu criei algo do futuro para falar dessas coisas, né? Lá no Instagram. O futuro é a cada respiração. A cada respiração, você está se recriando a cada momento e revivendo todas as leis da física, todos os descobrimentos sobre o ser humano estão em você aqui agora. E o yoga é a ferramenta que vai te dar essas respostas. Vários professores dizem, a yoga vai te dar resposta para todas as tuas perguntas. Todas as tuas perguntas. Até o dia que não houver mais perguntas. Vai haver um dia que não haverá perguntas. Não precisa perguntar mais nada, né? Então, tudo isso está no nosso corpo. A gente precisa de algo mais para viver bem, ser feliz. É isso, né? Então, se vocês tiverem alguma... sim, eu separei uma página do Iyengar, que aqui é esse livro maravilhoso. A gente fecha aqui, então, o nosso módulo com palavras aqui do mestre. Recomendo vocês terem esse livro, tá? Vamos lá, o que diz o mestre? O yogi compreende... Não, vou pegar um pouquinho mais de cima, peraí. Ele está falando de asana, tá? É exatamente o capítulo de asana, ele fica várias páginas falando de asana. Executando asanas, o sadhaka. Sadhaka é aquele que realiza uma sadhana. A gente vai fechar o nosso curso inteiro falando do que é sadhana. É a prática em si. Tua prática espiritual que inclui o corpo, tá? Então, sadhaka é aquele que pratica, é o buscador. Executando asanas, o sadhaka primeiro ganha saúde, que não é a simples existência. A saúde não é uma mercadoria que possa ser comprada com dinheiro. É um atributo a ser conquistado com um trabalho árduo. Daí a constância na prática. É um estado de completo equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Esquecer-se de que se tem um corpo e mente é indício de saúde. Olha que interessante ele falando, eu nem lembrava. Esquecer-se de que se tem um corpo e mente é indício de saúde. Isso é o quê? É esse momento da graça que tudo desaparece. Tudo que está atrelado aqui a uma pequeneza terrena desaparece. E aí ele diz que isso é um estado de saúde. O yoga liberta-se das deficiências e distrações mentais pela prática de asanas. Entrega suas ações e seus frutos ao Senhor, a serviço do mundo. O yoga compreende que sua vida e todas as suas atividades são parte da ação divina sobre a natureza, manifestando-se e operando na forma humana. Na batida de seu pulso, no ritmo de sua respiração, ele reconhece o fluxo das estações, o pulsar da vida universal, que eu acabei de falar, né? Seu corpo é um templo que abriga a centelha divina. Ele sente que negligenciar as necessidades do corpo e pensar nele como algo não divino é negligenciar a vida universal da qual o corpo faz parte. As necessidades do corpo, as necessidades do corpo são as mesmas do espírito divino que vive através do corpo. O yogi não olha para o céu em busca de Deus, pois sabe que ele está dentro de si.
Sente que o reino de Deus está dentro e fora. Sabe que o céu está dentro de si mesmo. Onde termina o corpo e começa a mente? Como saber isso, né? Onde termina a mente e começa o espírito? A gente viu ontem que está tudo entrelaçado, né? Todos os corpos juntos. Corpo, mente e espírito, que seriam os 3 corpos, não podem ser divididos, pois estão interrelacionados e são aspectos diferentes de uma única consciência divina que a tudo invade. E fazer yoga é permitir que aí eu que estou falando, que essa consciência divina te invada, porque às vezes a gente se fecha, te invada, abre, deixa entrar. Mark Schultz fala, é o atravessar, te atravessa. O yogi nunca negligencia ou mortifica o corpo ou a mente, mas cuida de ambos. Para ele, o corpo não é um obstáculo para a sua libertação espiritual, nem a causa de sua queda, mas um instrumento de aperfeiçoamento, né? Porque através do corpo a gente vive as experiências terrenas para uma evolução espiritual. O yogi procura ter um corpo forte como um raio, saudável e livre de sofrimento. O que seria o sofrimento? Todos os desajustes do corpo que a gente vive, né? Dores, passou mal, não sei o quê, muitas vezes pelas nossas próprias ações com o corpo, né? De modo a dedicar o corpo ao serviço do Senhor. Como já foi apontado no Upanishad, o eu não pode ser atingido por quem não tem força. Então, é necessário no caminho espiritual essa força, né? Hatha Yoga é a yoga da força. Você desperta essa força interior. Isso está no Hatha Yoga Pradipika. Você desperta uma força adormecida em você. Ela está lá, mas ela está adormecida. E você vai despertar ela através das suas práticas. Não pode ser, não pode atingir o eu, alguém, o eu com E maiúsculo, alguém descuidado ou que não tem um objetivo. Assim como um pote de argila não pode ser cozido, um pote de argila não cozido se dissolve na água, o corpo logo decai. Então, ele está falando aqui de um refinamento, né? De moldar esse diamante, né? O diamante bruto. Sair, né? Você sair de um estado bruto para um estado lapidado. Essa é a proposta. Os nomes dos asanas, aí é que ele fala de asana. Vamos aqui para esse pedacinho final. O yogi sabe que a forma mais elevada, porque o tempo inteiro, quando a gente está fazendo asana, a gente está criando formas com o corpo, né? E aí, olha o que ele diz. É a última frase aqui, que já chegou no nosso tempo. O yogi sabe que a forma mais elevada é a ausência de forma. Vocês entendem isso? Quando você faz asana, você está buscando um conteúdo interno. Não é puramente. Se você ficar só na forma, você está numa performance, né? O yoga encontra a unidade na universalidade. O verdadeiro asana, postura, é aquele em que o pensamento de Brahman, o absoluto, nome para Deus, flui sem menor esforço e incessantemente através da mente do praticante. Vou repetir essa frase final para a gente fechar. Que é o que Dharmamitra fez. Só escolheu as fotos que ele estava pensando em Deus, né? Verdadeiro asana é aquele em que o pensamento de Brahman flui sem o menor esforço e incessantemente através da mente do sadhaka. E aí você está em asana, e aí você está em yoga, estado de yoga, que é o nosso objetivo, certo?
Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. E a gente vai encerrar esse nosso módulo desse fim de semana, certo?